voltamos do nosso intervalo, estamos aqui com o senador Isalci Lucas, conversando sobre essa pauta importante para o Estado como um todo, não só para esse ano, ou para o ano que vem, ou para os próximos 4 anos, mas para a nossa geração e para as próximas gerações. Educação, que tema importante e base de toda a sociedade. Bom, senador, eu queria que você conversasse um pouquinho pra gente. Aconteceu tanta coisa aí nos últimos anos sobre educação, né? Essa questão do ensino à distância, e tem tantas outras questões que estão aí sendo pontuadas, sendo faladas, e é tudo tão novo, né? Veio pandemia, mudou tudo. Então tem muitas coisas acontecendo. Eu gostaria que você fizesse, como uma das suas bandeiras sempre foram a educação, até mesmo por ser professor, por ser dessa área, e é muito bem reconhecido por isso, gostaria que você comentasse um pouco com quem está em casa sobre quais são as perspectivas, na sua visão, para a educação nos próximos 10 anos. Primeiro, né, não tem outro instrumento de mudança que não seja educação. Educação Sim. É o único instrumento de mudança das pessoas. Então, pode deixar o que você quiser para os seus filhos, se você não der uma boa educação, não é, uma boa formação, o futuro dele não está garantido, né? Porque conhecimento ninguém tira, né? Então, a gente tem que investir nisso, educação integral. Esse é o primeiro ponto, né? Os governantes precisam, não é discurso. Educação, infelizmente, hoje no Brasil é discurso. Todo mundo apoia a educação, todo mundo, mas na hora mesmo de definição de prioridade, você vê que nós já estamos no 5º secretário de educação. Se política de Estado é fundamental, se política de governo é ruim, que muda de 4 em 4 anos, imagine você mudar de todo semestre um secretário. E cada um que entra faz tudo... Continuidade ao trabalho. Não tem nenhuma. Então, primeiro é isso, né? A gente precisa entender isso. Segundo, educação transforma. Sim. Mas você tem que formar o caráter da pessoa. Por isso que eu acho que a educação infantil é fundamental. E eu fui agora o relator do Fundeb, que é o maior fundo da educação. São 150 bilhões para a educação. E eu tive o cuidado de colocar a educação da primeira infância, garantindo o recurso para que tenha creche, para que tenha, né, criança na escola desde da primeira infância. Depois coloquei recurso também garantindo para a educação profissional, para que os jovens possam... O mundo todo desenvolvido hoje, os países desenvolvidos, está acima de 60% de jovens que fazem curso técnico. Nós não chegamos a 10% ainda. Então você tem que oferecer. E hoje tem necessidade de técnico, não tem. Por quê? Porque não há formação. Então eu fui o presidente da comissão que instituiu o novo ensino médio. E garantimos agora no Fundeb, como relator, os recursos para isso. Porque a gente tem que fazer isso. Por que eu fui para a Câmara Federal? Porque muita coisa precisava ser mudada na legislação para implementar pesquisa, ciência e tecnologia, internet, tudo isso tem que depender de lei. Então fizemos tudo isso no Congresso. Agora basta executar. Agora é importante, as redes sociais hoje estão muito claras. Né? Antigamente o cara prometia as coisas, depois o pessoal esquecia disso. Hoje não. Fica registrado. Você sabe na campanha passada quem prometeu o que eles disseram que ia fazer, e o que acontece hoje é isso. A pessoa na campanha fala uma coisa e na hora do governo faz outra. Então isso é muito importante ficar atento a isso, né? Porque eu aprendi com meu pai. Meu pai dizia o seguinte: meu filho, não só faça acordo se você tiver condição de cumprir. Claro. Ninguém é obrigado a fazer acordo, ninguém é obrigado a prometer nada, mas quando você promete ou você faz acordo, você tem que cumprir. Então isso não tem nem que estar no papel, né? Isso antigamente falava no fio do bigode, né? Que você tinha que cumprir aquilo. Mas hoje, infelizmente, muita coisa que foi prometida na campanha foi feita exatamente o contrário, inclusive na saúde. Vou acabar com a IGES, que é o Instituto de Gestão da Saúde. Foi implementar mais, né? Em vez de acabar e consertar o que estava de ruim, ficou pior ainda. Então, a educação nos próximos 10 anos, não é, se a gente não mudar a valorização dos profissionais. O professor, hoje, se você perguntar numa sala de aula quem quer ser professor, praticamente ninguém quer. Por quê? Não tem infraestrutura, não tem a mínima condição, não tem internet, o salário é um dos piores do mercado, né? E olha que é quem forma os outros. Quem forma o engenheiro, quem forma o médico, quem forma são os professores. Agora, se eles não são valorizados, a gente tem problema. Então, a primeira coisa é valorizar, dar condições de trabalho. Então você tem que... Segundo, né, o professor tem que estar sempre estudando, porque hoje o professor, né, com a internet,
né, com os alunos que têm hoje acesso, né, tem que aprender junto, né, tem que saber. É diferente, antigamente você formava em medicina, ia para a cidade do interior, você não estava nunca mais, você ia só exercer a profissão. Sim. Hoje não, muda todo dia, né? Coisa que demorava 50 anos para mudar, hoje muda em um ano, né? Então você tem que estar constantemente estudando, educação continuada, os profissionais têm que estar assim, né? Então, educação à distância, né? Tinha muito preconceito. Eu, por exemplo, quando estudei biologia, até o professor desenhar no quadro o coração, o corpo humano, já estava acabando. Hoje você tem, né, condição de botar na tela, né, o corpo humano todo, internamente, como funciona. Então, tecnologia é isso, né? Você tem como... Hoje você trabalhava o dia todo, ia para a faculdade, você gastava 1, 2 horas de ônibus, chegava na escola à noite, né, com sono, porque trabalhou o dia todo, muita coisa você não aproveitava bem. Depois saía 11 horas da noite, tinha que ir para casa, mais 1 hora de ônibus, e alguns conteúdos que podiam ser de casa. Pela internet você teria condições de fazer. Então, você tem que compatibilizar isso, né? A tecnologia, tem que ter o presencial, o professor é fundamental, mas muita coisa você pode aprender à distância. Agora, o que aconteceu? Com a pandemia, a gente colocou uma luz nisso e a gente percebeu que a diferença entre as pessoas é muito maior, daqueles que têm recurso e não têm recurso, né? As distâncias são muito grandes. Então você vê que pessoas hoje não têm acesso nenhum. Na capital da República, você tem muita gente que não tem internet, que não tem computador, que não tem um telefone com acesso, né, à internet. Então isso obriga realmente o governo a tomar as providências. Eu já dizia isso em 2004, eu lancei o DF Digital, que era curso de formação digital, em 2004, 2005, 2007, né? E não deram continuidade. Naquela época eu já dizia, 2004, né, 17 anos atrás, eu dizia, olha, o analfabeto não é mais quem não sabe ler e escrever, quem não tem acesso à internet, ao computador, né? E a gente fez isso, distribuímos na época, 2008, 2009, distribuímos um computador para todos os educadores, que eles não tinham aqueles laptop, né? Nós colocamos o DF Digital, mais de 200 mil pessoas faziam curso de internet, de inclusão digital, cursos bons, né? Não é esses cursinhos picareta, né? Era curso de qualidade, as faculdades reconheciam o curso, né, como carga complementar. Então, não adianta fazer coisas, né, para enganar, você tem que fazer coisa para o cara aprender, para o cara chegar né, e entrar numa faculdade, entrar num trabalho e saber, né, ter competência para isso. Então a gente precisa isso, né, priorizar a educação. E quando eu falo educação, está incluído aí esporte, cultura, lazer, não é, tecnologia, isso faz parte da educação. Né? Um dos problemas que aconteceu foi isso. Vamos criar o Ministério da Educação, vamos criar o Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura. Eles não conversam entre si. Você vê que hoje na escola você não tem cultura, você não tem esporte, né? Então, falta de políticas públicas de Estado. Aqui, nós estamos no 5º secretário. Aqui ninguém conversa com ninguém. O secretário de Cultura não conversa com o da Educação, a Educação não conversa com o Esporte. Cada um faz alguma coisa, não é? Normalmente sem integração nenhuma, tudo analógico. Então, é isso que tem que acontecer. As pessoas precisam entender isso. E nada funciona hoje se não tiver o envolvimento da comunidade. A comunidade precisa participar. Ativamente. Né? Segurança pública, se a comunidade não participar, não tiver consciência como prevenir, como agir numa situação de perspectiva de roubo, de sequestro, o quê? Aqui nós temos um projeto que eu ajudei, inclusive botei emendas para comprar os drones, né? A Polícia Militar treina a comunidade, né? Orienta a comunidade. O vizinho, chama Vizinhos Protegidos. Sim. O vizinho percebeu uma pessoa estranha entrando no vizinho dele, não é? Ou na rua, ele aciona um aplicativo da PM. Aí o drone chega em alguns segundos, né? Identifica, a polícia chega em 3 minutos. Isso é você unir a tecnologia ao contingente dos policiais. Porque hoje nós temos a metade do que deveríamos ter há 10 anos atrás, e a população mais que triplicou. Então, você tem que unir tecnologia, mas a comunidade tem que participar. Educação só funciona se a família estiver participando, olhando o dever de casa da criança,
não é? Para lá na escola ver se ela está alimentando bem. É um trabalho conjunto. Não tenha dúvida. Então, a comunidade não pode ficar esperando as coisas acontecerem, ela tem que correr atrás. Por isso que a gente precisava ter um envolvimento maior da comunidade. Eu, quando, lá no Guará mesmo, né, que você conhece, cada quadra tinha um prefeito, na minha época, em 98 e tal. Tinha um prefeito, a comunidade contribuía, participava. Eu estava no SLU, fui diretor do SLU, Serviço de Limpeza Urbana. A gente colocava 2 garis na quadra para cuidar da quadra. Ele conhecia quem era o estranho, quem não era, conhecia a comunidade. Então, hoje é muito mais fácil com os aplicativos, que naquela época não tinha. Então, o que falta é isso, né? É um planejamento. Onde é que nós queremos chegar? E quem sabe o que é melhor para a cidade é quem mora na cidade. Não sou eu no gabinete ou alguém no governo que vai saber o que é melhor para o transporte. Quem sabe mais do transporte é quem usa o transporte. Quem tá lá, que hoje está aí, né, com mais de 1 bilhão de subsídio. Ônibus antigo, não funciona, não obedece horário, não tem respeito nenhum para o cidadão, o pessoal fica em pé, não tem proteção nenhuma. Olha, realmente é uma situação difícil. Então a população precisa cobrar, participar para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida aqui no DF, né? Perfeito. Senador, muito boas as contribuições, a gente está caminhando aqui para o final desse programa, que a gente tem um limite, mas poderíamos ficar aqui horas conversando, um tema tão importante, relevante. Mas eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está em casa, naquela câmera ali. Eu acho que o principal que eu disse é isso, né? Voto não tem preço, voto tem consequência. Se você não participar, não cobrar, não acompanhar, a gente vai ter novamente dificuldades, e a gente não vai ter o que é necessário. Um planejamento, JK, que é da minha Minas Gerais, JK construiu Brasília em 1000 dias, menos de 4 anos, que é um patrimônio da humanidade, o DF. E a gente hoje não consegue. Um habite você leva 5 anos para conseguir um habite, não regulariza as terras, a metade da população vive em áreas irregulares. Por mais que eu tenha aprovado a lei da regularização e colocado tudo aquilo que era necessário, o governo não executa. Por quê? Porque não tem vontade política, não tem competência, não tem compromisso. Então fica as coisas... Você vê a cidade perder o controle das terras, você não tem mais planejamento nenhum. Então falta governo, isso é importante. Mas para isso a população tem que acompanhar e cobrar isso. Não ficar sentado na internet ou também só na rede social criticando. Ela tem que participar, acompanhar, cobrar, para a gente poder melhorar isso e deixar uma Brasília com mais oportunidade, mais esperança, mais condições, de uma qualidade de vida melhor. Agradeço você o convite, de estar aqui no seu programa. Viu? Senador, eu que agradeço a presença. Como eu disse no início, volto a dizer, volte mais vezes. É muito bem-vindo aqui na TV União. Inclusive, quero parabenizá-lo pela bandeira da educação. É uma bandeira extremamente importante. Quem dera se todos os parlamentares levassem a educação a sério como o senhor leva, A gente com certeza teria um país aí refletindo em várias outras áreas mesmo, uma evolução. E obrigada, volte mais vezes, a TV União é sua casa. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, você que está aí, não fique triste, porque nós voltamos na semana que vem, às 22h30, aqui na TV União, que é uma TV jovem de cara e de coração. Também quero agradecer a vocês, telespectadores, aos bastidores aqui que estão contribuindo para que esse trabalho chegue até a sua casa, para que a informação chegue até a sua residência. Agradecer mais uma vez ao entrevistado, com sua nobre presença, colocações, e aguardo até a próxima semana.